eu me lembrei ontem à noite de uma frase antiga, que é muito repetida e que tem um valor muito forte, que está conectada ao tema de hoje. A frase que diz: cada um colhe o que planta. Cada uma colhe o que planta. O mais interessante é que essa frase, ela aparece de modo registrado, intenso, na obra de um dos maiores filósofos latinos da história, um homem chamado Marco Túlio Cícero. Muita gente conhece, claro, pelo nome pelo qual ele ficou mais conhecido, que é Cícero. Várias vezes você tem frases, ideias, pensamentos que foram produzidos exatamente por Cícero. Cícero foi um político, ele foi cônsul de Roma, ele foi alguém que teve uma influência imensa dentro do governo no século I a.C., né? E Cícero é autor de uma obra escrita no ano 46 a.C., chamada O Orador. Ele foi conhecido também pela capacidade imensa de oratória que ele carregava. Pessoas com mais idade como eu, tivemos um pouco ainda na universidade do estudo do latim. E uma das coisas que se fazia em relação ao estudo do latim era exatamente o exercício da oratória. E a oratória se dava, claro, com textos clássicos, especialmente aqueles produzidos, escritos por Cícero. É impossível pensar, né, o modo de reflexão ocidental sem trazer à tona a contribuição desse filósofo. Esse filósofo Cícero, ele nessa obra que eu mencionei, O Orador, inseriu essa frase agora que eu trouxe, que você já conhecia, claro, que faz parte do nosso dia a dia, que é: cada pessoa colhe o que planta. Eu brinco às vezes, e eu fiz até numa outra palestra nessa semana, porque há uma ideia antiga que diz que Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Olha que curioso, a ideia central é: Deus é bom porque você escolhe o que plantar. Cada pessoa planta o que desejar, mas é também Ele justo, porque você só colhe aquilo que plantou. Isto é, a bondade está na possibilidade da escolha de cada pessoa, e a justeza está em que você decide aquilo que planta, mas só colherá exatamente isso. Perguntaria eu: será? Será que tudo aquilo que se colhe é exatamente aquilo que se plantou? E as circunstâncias em que você planta e não colhe? E quando você colhe e não plantou? Esta ideia, ela traz à tona algo que é muito marcante dentro da reflexão trazida também por Cícero. E aí uma curiosidade: Marco Túlio Cícero foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C., isto é, há 2066 anos. Ele, Cícero, morreu com 63 anos de idade. Ele nasceu no ano 106 a.C., no dia 3 de janeiro, e construiu uma carreira dentro da política, dentro dos negócios e dentro da filosofia, que é marcante. Aliás, ele foi alguém que atuou junto a Júlio César. E quando César foi assassinado, no ano 44 a.C., ele, Marco Túlio, ficou ao lado, né, de um adversário de Marco Antônio, e depois ao lado daqueles que buscaram enfrentar Marco Antônio, um dos generais de César. E por isso, porque ele, Cícero, não concordou com o modo de condução feito por Marco Antônio, né, o general Marco Antônio, este mandou executar Cícero. E ele foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C. O mais interessante é que a datação utilizada naquele momento, ela já era nova em relação ao momento em que Cícero nasceu. Cícero nasceu, como eu disse, no ano 106 a.C., e ele nasceu no mês de janeiro, que era, olha que coisa curiosa, o penúltimo mês do ano. Eu quero dizer uma coisa que algumas pessoas aqui talvez não saibam, eu gosto muito de lidar com essa ideia. É interessante porque às vezes um aluno, uma aluna, teu filho, tua filha, teu neto,
Uma das minhas netas, Alice, aqui está. Ela poderá me perguntar um dia, ou para o pai, ou para a Isabela, a mãe, poderá perguntar: vovô, por que o mês de dezembro é o mês 12? Por que o mês de setembro é o mês 9? Por que o mês de novembro é o mês 11? E aí, claro, eu que sou professor, para poder merecer, né, o elogio, vou fazer algo. Senta que eu vou te explicar. É interessante, é gostoso fazê-lo, porque uma das coisas que mais eleva a nossa capacidade é poder partilhar. Pedro lembrou ao final da fala, né, de meus colegas da PUC, que atuando na área de limpeza, segurança, administração, raramente entrariam numa sala de aula, né, para me ouvir falar sobre Cícero, que é alguém que a gente precisa sim ler e estudar, mas que com a possibilidade do mundo digital, ao modo como o Pedro trouxe, isso é possível. Não é o mundo digital que os faz entrar naquela sala de aula, é que o mundo digital retira as paredes daquele tipo de sala de aula e faz com que, por exemplo, isso que eu esteja aqui agora falando, porque também, em momento ou outro falei, né, isso foi para as redes sociais, colocou a condição de uma partilha mais ampliada. E para quem não sabe, o mês de dezembro é o mês, agora 12, mas ele era o 10º mês do ano, até o ano 46 a.C. O calendário romano, que é anterior a Júlio César, o ano se iniciava em março. O primeiro dia do ano era 1º de março. Com toda razão, porque Marte, que é o deus da guerra, portanto uma divindade forte no mundo antigo e latino, era quem marcava o início do ano. E por isso o mês de março tem a sua origem do nome exatamente em honra do deus Marte. Por isso o ano se iniciava em 1º de março e o último mês do ano era fevereiro. Razão pela qual o mês mais curto, porque ele servia para o acerto do calendário. Ele servia para que se pudesse ajustar num calendário lunisolar, né, em que se usava o Sol e a Lua como referência no movimento aparente do Sol e certo da Lua, né, para as referências todas. E o mais interessante é que o ano se iniciando no dia 1º de março, o mês 11 era exatamente janeiro. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas enquanto eu falo, você fica numa tensão imensa. Você gosta de saber o que não sabe. Aquilo que você ainda não sabe te renova, faz com que você ganhe densidade, faz com que haja maior possibilidade até de fortalecer o teu esforço. Obviamente que, como Pedro trouxe à tona, vaca não dá leite, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. E nesse sentido, a ideia de trazer algumas explicações ao dia a dia exige um preparo prévio anterior. Eu não fiquei, pelo óbvio, dada a minha profissão, sentado aguardando uma iluminação que viesse e trouxesse a mim a informação. É necessário que eu vá atrás dela, que eu vá buscá-la, que eu saiba selecioná-la. Mas o mais gostoso disso é que Júlio César, no ano 46 a.C., isto é, no mesmo ano em que Cícero produziu a obra O Orador, no qual está a frase "cada um colhe o que planta", ele mandou fazer uma alteração no calendário. E entendeu Júlio César, e isso vale até hoje, que no mundo latino o ano deveria se iniciar pelo mês de janeiro, que Janus, que dá nome ao mês, é uma divindade bifrontal. Isto é, tem duas faces, um rosto para frente, o outro rosto para trás. E, portanto, janeiro seria aquele que, como divindade protetora, olharia para o que já foi, como olharia para o que deveria vir. E a partir daí, todos os países sob influência ocidental foram adotando o calendário juliano, né, que trouxe essa marca do ano se iniciar em janeiro. O único país do mundo em que o ano continua iniciando em março é o Brasil. Aliás, se não é o carnaval, a vida começa após o carnaval. E nós somos um país clássico, persistente, não desistimos, né? Nisso somos aderentes às ideias, né, de Júlio César. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma
trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vem fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás, porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações, em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e de repente as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo,
O que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós netos acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração. Ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo: é porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia, na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Uma das coisas que mais eu ouço hoje, pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, é: eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. Das coisas que o mundo da religião trouxe, uma delas é uma expressão que aparece num dos evangelhos dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm 4 evangelhos oficiais, que são chamados de canônicos. 3 deles são evangelhos que contam uma história paralela, por isso eles são chamados de sinóticos. E tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João, né, que tem uma história muito mais reflexiva, filosófica, do que narrativa. Os 3 evangelhos que são sinóticos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, o de Marcos tem uma expressão que tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma decisão tua, é uma escolha tua se tem ou não, mas ali no Evangelho de Marcos há uma frase que ele registra atribuída a Jesus de Nazaré, que eu acho genial, porque ali no capítulo 8º, no versículo 36, os cristãos registraram uma fala a Jesus atribuída, na qual ele disse: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Olha que frase forte, difícil de lidar. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo, isto é, ser proprietária das coisas, ser alguém que tenha poder, se ela perder sua alma, perder a sua dignidade, perder a sua identidade, se ela perder exatamente aquilo que dá a ela a possibilidade de ser uma pessoa que não se degrade, não apodreça a sua convicção, que não seja nojenta naquilo que é a sua prática. E eu acho essa expressão consignada ali em Marcos como uma coisa genial para a gente pensar. Olha só de novo: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Por isso, ganhar o mundo em última instância
Poderia ser só a aquisição, a propriedade de bens materiais, que também tem importância, mas não tem exclusiva importância. Mas a outra ideia, que é não perder sua alma, significa não perder aquilo que a vida indica, possibilita, coloca. E nessa hora, claro, pergunto eu de novo para você e para mim, como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida, em vez de perdê-la? Pode parecer, digo de novo, uma conversa romântica, uma conversa vazia. Afinal, diriam algumas pessoas, a vida tem tantos requisitos, ela tem tantas exigências que não dá para ficar pensando no que você levanta. Afinal, porque fazemos o que fazemos, diriam alguns, eu faço porque eu tenho que fazer, senão não sobrevivo, o que é verdade. Mas naquilo que faz, porque tem de fazer, existe alguma razão pela qual continue fazendo com dedicação, com esforço, com aplicação, com persistência. Uma das coisas que mais eu ouço hoje pessoas dizendo, e isso é verdade, especialmente nas novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, as organizações, as empresas, é: eu quero fazer só o que eu gosto. O que eu costumo dizer que é um sinal de inteligência. Afinal, só um imbecil gostaria de fazer o que não gosta. No entanto, independentemente dessa ideia, a noção de eu gosto de fazer o que eu gosto coloca um outro senão. Para você fazer o que você gosta, você tem que fazer várias coisas que você não gosta. Para que você consiga chegar ao lugar que tem como horizonte, há vários outros movimentos que são feitos, que não sempre são engraçados. Vários deles são desgraçados. Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sou professor, agora no próximo ano fará 50 anos. Meio século. Pois bem, por que eu faço o que eu faço? Porque eu acho que a maneira minha de ser necessário, ou no meu caso, e de deixar a vida menos desgraçada, é a docência. É a comunicação, no caso também a palestra, a escrita, o mundo digital. Mas na minha vida, para ela ficar cheia de graça, tem muita coisa que é desgraçada. Por exemplo, na minha profissão, se tem uma coisa que é desgraçada, é ter que corrigir prova. Vocês não fazem ideia do que é que significa um domingo como ontem, que na cidade de São Paulo foi exuberante. Quem estava aqui, um domingo daqueles de outono, com um céu bonito, com o sol até o fim da tarde, algumas pessoas chamando as outras para ver o pôr do sol. Você passar a tarde inteira corrigindo prova. Enquanto a família se diverte, diz: pai, vem. Você diz: não, tem que ficar aqui. Por quê? Esse é o meu trabalho. Mas pai, só um pouquinho. Não, isso aqui é o meu... Aí ninguém está ouvindo, você fala: meu castigo. Ou é meu dever? Ou é minha obrigação? Ou é o desgraçado para que o engraçado venha? Pessoal, mas por que é ruim corrigir prova? Quem aqui é professor ou professor sabe. A gente não pode não fazê-lo. Eu, Cortella, não tenho como, quando era docente no cotidiano, não tinha como não corrigir provas e trabalhos dos meus alunos, porque a única maneira de eu saber como eu estou ensinando é se eu afiro como as pessoas estão aprendendo. A única maneira de eu saber se aquilo que eu estou fazendo tem relevância, eficácia, se tem alcance, é se eu notar como é que as pessoas estão aprendendo, escrevendo, trazendo. Não basta alguém me contar. Será que dá para eu terceirizar a correção de prova? Claro que dá. Segundo alguns, em breve a inteligência artificial fará isso por mim. Mas ela fará por mim, vai me contar ou vai fazer um relatório? Mas existe uma percepção em relação àquilo que você está lendo, que relatório algum substitui. Existe um conhecimento que é diferente da mera informação, Pedro lembrou isso antes, um conhecimento que vem, né, da minha percepção de como é que as pessoas estão aprendendo. Mas corrigir prova é uma desgraça. Você lê a mesma notícia em 200 jornais diferentes, cada um escrito numa letra. Tanto que a gente tem que organizar na maneira como corrigir prova. Eu fazia isso porque você está no domingo à tarde, a família passeando, todo mundo almoçou direitinho, e você tem que sentar 2h da tarde ali para começar a fazer aquilo. Você precisa cuidado, porque se você tem 50 provas ou trabalhos em mãos para ler,
Você precisa fazer um sistema onde você faz uma primeira leitura, sem ainda dar uma avaliação com nota. Depois você faz uma segunda, voltando. Porque do contrário, a tendência é pegar os primeiros e massacrar. Porque você está descansado. À medida que você começa a ficar mais cansado, aí vai passando. Então é preciso ter um critério, né, de maneira que você consiga não a neutralidade, porque isso não existe, mas a objetividade analítica.